O mais rico do planeta Terra sofre. O mais belo, a mais bela do planeta Terra sofre. Então, Jesus já passou por um planeta como o nosso, de sofrimento e de testes. Então, ele está nos advertindo, ele está dizendo assim, olha, meus irmãos, eu já passei pelo caminho que vocês passaram. Eu sei como é estar num planeta de provas e expiações, num planeta difícil, de sofrimento. Então, você quer ser feliz? Você quer evoluir? Eu vou advertir você de uma coisa. Eu vou advertir você a se reconciliar com esse adversário que você conquistou o mais rápido possível, enquanto você está a caminho. Que caminho é esse? Enquanto você está encarnado no planeta Terra. Então eu vou advertir vocês, porque eu já passei por isso. Porque se vocês não se reconciliarem com os adversários, a dor e o sofrimento vai ser maior. Então é isso que ele está querendo nos dizer. Jesus está nos alertando para que a gente possa se reconciliar. Então, meus irmãos, vamos lá. O que é que significa... O que é que significa reconciliar? Reconciliação. Reconciliar significa estabelecer paz. Significa fazer as pazes. Então, a gente precisa fazer as pazes com as pessoas que nós nos comprometemos. Então, se reconciliar é fazer as pazes. E o que são os adversários? O que é que significa adversário? Adversário significa rival. Significa um inimigo. Mas aqui no Chico Xavier ninguém tem rival, tem? Alguém tem inimigo aqui? Não. Lá em Caruaru a gente tem. Mas aqui não, né? Pois é. Então a gente precisa fazer as pazes com essas pessoas que nós consideramos como rivais. Que são pessoas que nos ofendem, que são pessoas que nos magoam, que são pessoas que nos perseguem. Que são pessoas que a gente diz, caramba, eu quero fazer alguma coisa importante, mas aquela pessoa não permite. Então, são os nossos rivais, são os nossos adversários. Agora, tem uma pergunta muito importante que a gente precisa fazer. Primeiro, quem são os nossos rivais? E onde eles estão? Jesus disse que é para a gente se reconciliar com os nossos adversários. E quem são esses adversários? Onde é que eles estão? Tem um primeiro adversário que a gente precisa se reconciliar. O primeiro e o mais importante. Quem vocês acham que é? O primeiro adversário nosso somos nós mesmos. A gente precisa fazer as pazes com a gente mesmo. Porque o que acontece? A gente não consegue se perdoar de muitas coisas que a gente faz e que a gente acha que é errado. A gente não se perdoa. A gente precisa se amar. Por isso que Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa se amar. Foi uma recomendação de Jesus. Então, a gente precisa se perdoar, a gente precisa se amar, a gente precisa gostar da gente. A gente precisa querer a nossa felicidade. Então, o nosso primeiro adversário que a gente precisa fazer as pazes, que a gente precisa se reconciliar, é com a gente mesmo. É a gente chegar num quartinho escuro e conversar com a nossa consciência e entender que nós, como todas as outras pessoas, somos filhos de Deus.
E que Deus nos criou e que Deus nos ama como ama todas as suas criaturas. Indistintamente. Vocês acham que Deus ama mais a mim que estou aqui do que a vocês? Ama? Vocês acham que Deus ama mais aquela pessoa importante do que uma pessoa simples? Não. Deus não faz distinção pelos seus filhos. Deus ama todos iguais. Quem não ama a gente é a gente mesmo. Então, nós somos os nossos maiores inimigos. Então, esse é o primeiro rival que a gente precisa se reconciliar. Quem são os outros rivais? Onde eles estão? O que é que vocês acham? Quem são os nossos rivais? Onde é que eles estão? Primeiro é a gente. Que a gente não tem como se separar da gente, né? Para onde eu for, eu vou me carregar. Então, eu tenho que fazer as pazes comigo o mais rápido possível para eu viver bem. Porque para onde eu for, eu levo eu mesma. Né? O outro rival está onde? Na nossa casa. Na nossa família. Né? A gente precisa fazer as pazes com essas pessoas que às vezes é irmão, às vezes é pai, às vezes é mãe, às vezes é filho. Por isso que os nossos lares, por isso que as nossas casas é briga, é desavença, é desentendimento. Não, na casa de vocês não é não, né? Mas na minha é, tá, gente? Na minha é muito, mas na de vocês não, né? Então, a gente precisa compreender isso. Mas por que é que esses adversários estão dentro da minha casa, na minha família? Deus permite para que a gente possa se reconciliar. Porque é muito mais fácil a gente se reconciliar com essas pessoas que a gente está vendo todos os dias do que se reconciliar com alguém que a gente vê a cada semana, a cada mês. Então, um dos lugares que os nossos adversários estão é na nossa família. Na nossa família. E os outros lugares às vezes, no trabalho, aquele chefe brabo, rancoroso, chato, que a gente não gosta. Às vezes é um amigo, que era amigo. Chega um momento que acontece uma situação, aí virou rival. Aí virou inimigo, porque me magoou. Então, são essas pessoas que nós nos encontramos a cada dia que são os nossos rivais. Por isso que Jesus recomendou se reconciliar o mais depressa possível com os nossos adversários. Enquanto a gente está nessa encarnação. Ou seja, tem uma família difícil? Você tem um pai difícil? Você tem uma mãe difícil? Um filho difícil? Se reconcilie. Essa é a advertência de Jesus. Para que essa pessoa não seja o seu inimigo futuramente e nos persiga durante muito tempo. Então, a proposta aqui é essa. De se reconciliar primeiro com a gente e depois com essas pessoas que estão aos nossos redores. Né? Então, aqui, meus irmãos, no Evangelho, nós vamos encontrar uma passagem que está em São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. E que essa passagem diz o seguinte: Jesus dizia assim aos seus discípulos: reconciliai-vos o mais depressa possível com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago o último centavo, o último centavo. Gente, isso é muito importante a gente compreender. Jesus nos recomenda a gente se reconciliar com os adversários enquanto a gente está a caminho.
Que caminho é esse que eu já falei aqui? Enquanto a gente está aqui encarnado. Né? Então, a gente já entendeu que os nossos adversários são essas pessoas mais próximas, inclusive a gente mesmo. Então, a gente precisa se reconciliar enquanto a gente está por aqui. E aí ele diz, a fim de que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça. Quem é esse juiz? Quem é esse juiz? O que é que vocês acham? O juiz é a nossa consciência. Porque a lei de Deus está escrita onde? Na consciência. Para onde você for, você vai carregar esse juiz dentro de você. Por isso que quando a gente faz uma coisa errada, a gente se sente culpado. É culpa, é remorso, é desespero, é desequilíbrio, é loucura. Porque esse juiz está dentro de nós. Né? Então, por isso que Jesus nos recomenda, olha, se reconcilie logo, antes que sua consciência pese. Porque a sua consciência vai pesar aqui, enquanto você está encarnado, no corpo de carne, e lá no mundo espiritual, quando você tirar esse corpo de carne. Você não vai se desatar da sua consciência. Por isso que muitas vezes a gente vai para o mundo espiritual e não vai para um bom lugar. Porque lá não tem um lugar específico, que é o umbral, não tem um lugar específico. Esse lugar está na nossa consciência. É a nossa consciência que constrói esses lugares terríveis para onde a gente vai no mundo espiritual. Então, por isso que Jesus recomendou isso. Aí, Kardec explica a importância de se reconciliar. Primeiro, Kardec começa nos trazendo um antídoto, um remédio para a reconciliação. O que é necessário? Como é que a gente pode se reconciliar com os nossos adversários? Então, ele já vai começar pelo remédio. Depois, ele vai falar a respeito das causas. A causa do que aconteceu para que a gente tenha esses adversários. E depois ele vai falar das consequências. Olha, o que é que pode acontecer com você se você não se reconciliar com os seus adversários? Então, Kardec explica o seguinte. Veja como é claro o que ele diz. Existe na prática do perdão, o remédio é o perdão. Olha qual é o remédio. É perdoar as pessoas que estão à nossa volta. É perdoar as pessoas que nos magoam. É difícil? É muito difícil, meus irmãos. Muito difícil. Não é fácil. Por isso que Jesus, quando esteve conosco, durante todo o tempo, durante toda a existência de Jesus aqui na terra, ele ensinou o perdão. Porque ele sabia que é a virtude mais difícil de ser cumprida, de ser vivida. Nos últimos instantes que Jesus estava na cruz, o que foi que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, a lição derradeira, a última lição de Jesus foi o perdão. Jesus inicia a sua existência com o perdão e encerra com o perdão. E durante toda a sua passagem, ele nos ensinou a perdoar. Então, o perdão é o antídoto, é o remédio que nós precisamos tomar para se reconciliar com os nossos adversários. Até porque é interessante essa palavra adversário. Será que a gente tem adversário mesmo? Será que Deus criou adversários para nós? O que é que Deus criou? Irmãos. Nós somos irmãos uns dos outros, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos de Deus. O meu pai dessa vida é meu irmão. Quem tem filho nessa vida, porque eu não tenho, mas quem tem filho nessa vida,
Olha para o seu filho e vê como irmão. O que nós estamos representando aqui no mundo material são papéis. Pai, mãe, filhos, avô, avó. Mas que, na verdade, a grande obra que Deus criou foi a Irmandade Universal. Todos nós somos irmãos. Todos. Então, por que é que a gente tem essa ideia equivocada de ter adversários? Orgulho, egoísmo, vaidade, principalmente o orgulho, né? Porque é bonzinho, bonzinho, pisou no meu pé, vai ter troco. É assim. Né? Então, a gente precisa compreender. Por isso que Jesus pede para a gente se reconciliar, porque nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Nós não temos adversários. Nós conquistamos adversários ao longo do caminho. Durante nossa vida. Isso a gente conquista. Mas nós não somos adversários uns dos outros. Nós somos irmãos. A grande verdade é essa. Então, Kardec inicia. Existe na prática do perdão e na do bem em geral mais de um efeito moral. Não é somente o efeito moral. Existe também o efeito material. Veja. Perdoar aqui, meus irmãos, além de ter um efeito moral, de virtude, que a gente vai crescer e evoluir espiritualmente, existe também um efeito material. Por quê? Tem um sentido isso aqui. A gente precisa entender. O perdão é bom para as nossas conquistas morais e para as nossas conquistas materiais. É bom também para o material, para o corpo. Por quê? Quando a gente guarda remorso, rancor, raiva, ressentimento, o que é que acontece com a gente, com o corpo? Adoece. A gente adoece. O corpo fica doente. Porque a gente não perdoa. Então, por isso que ele diz, existe um efeito material, não só moral, mas um efeito material. E ele vai mais adiante aqui, que a gente precisa entender. Que a gente vive a nossa encarnação e a gente vive a nossa vida como se Deus não existisse. Como se a lei de Deus não existisse e não regesse todo o infinito, inclusive o nosso planeta. A gente acha que nós é que governamos a nossa própria vida. Não é, não. É Deus. É Deus, é a sua lei. É a lei de Deus. Então, Kardec diz assim, sabe-se, olha o que ele diz, essa lição é muito importante. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Porque era muito bom. Eu tenho um inimigo, vou lá, dou cabo da vida dele, pronto, morreu, acabou. Não tenho mais preocupação, não tenho mais aperreio. Mas quando a gente estuda espiritismo, e que a gente começa a descobrir a realidade da vida, nós entendemos que nós somos espíritos. Espíritos que estamos no corpo. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Não, nós somos um espírito que temos um corpo. Então, a verdade é que nós somos espíritos. Sendo espírito, nós somos imortais. Imortais. Meus irmãos, ninguém morre. Você não vai morrer, não. Você está pensando que vai morrer? Vai não. Aqui essas cadeiras todas estão ocupadas. Não só temos nós aqui. Quando a gente vai para uma casa espírita, a gente esquece de pensar nisso. Esse auditório está repleto. Repleto. Porque assim como nós, que estamos com sede de Deus, com sede de Jesus, eles também estão. Aí é que eles estão. Então, você não morre, ninguém morre. Então, quando a gente tem um inimigo, um adversário, a gente pensa que vai dar cabo da vida dele e acha que ele morreu e resolveu o nosso problema, aí é que a gente se complica. Como diz Kardec aqui, sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos
vingativos, perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservam rancor. Rancor. O que é que isso significa? O que é que isso significa? Nós estamos encarnados, não estamos? Ou você não está encarnado? Você está desencarnado? Desencarnou já? Não. Nós estamos encarnados, não estamos? Mas, no mundo espiritual, tem espíritos desencarnados que nos odeiam. Por quê? Em outras existências, que a gente não tem só uma existência, nós prejudicamos. E eles nos perseguem com seus ódios cruéis. Aí veja o que Kardec disse. Por isso o provérbio que diz, morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente e atingi-lo em seus interesses e em suas mais caras afeições. Ou seja, aqueles espíritos, aqueles nossos irmãos que estão no mundo espiritual, que nós prejudicamos, aproveitam o momento que a gente está no corpo. Porque eles estão livres. Quando eles estão livres, eles têm mais capacidade de compreensão e de ver as coisas. Quando nós estamos presos no corpo, a gente tem mais limitação, porque o corpo limita. Então, o que é que acontece? Esses espíritos que nós prejudicamos no passado, estão lá no mundo espiritual e esperam o momento da gente reencarnar e está preso no corpo e começa a nos atacar. Começa a tentar nos prejudicar. Hoje eu estava dizendo a Leandro, porque eu me atrasei, porque tinha um carro na frente da minha garagem. É tão interessante, toda vez que eu vou fazer alguma coisa no centro, lá na Casa Allan Kardec também, lá em Caruaru, ou em algum canto assim, né, que é uma tarefa importante, uma tarefa espiritual, sempre tem algum carro na frente da minha garagem. Sempre tem. É muito interessante isso. E aí meu Deus, e agora? Aí eu comecei a procurar as pessoas, assim, lá onde eu moro tem lanchonete, restaurante, tem um shopping também, ali perto de onde eu moro. E aí, quando eu estava indo num restaurante, nas lanchonetes, para ver de quem era o carro, para ver se tirava, eu não sei, eu senti, mas foi um sentir tão forte que a sensação foi que eu vi e escutei eles rindo, dando gargalhada. Aí vocês estão rindo, né, meu irmão? Vocês estão rindo. Mas vai dar tudo certo, porque como tem vocês, tem os outros espíritos também. Aí eu liguei para Leandro e disse, Leandro, eles estavam rindo, Leandro. Como quem diz assim, quero ver você aí agora, né? Então são eles. O que é que vocês acham que são esses espíritos que estavam querendo me prejudicar? Alguém que eu prejudiquei. E ele está aqui, ó, na minha cola, para onde eu vou, esperando o momento de dar o bote. Eu e todos nós. Porque ninguém é santo aqui na Terra. Se a gente fosse santo, a gente não estava no mundo de provas e expiações. Se a gente fosse santo, a gente não estava aqui na Terra, meus irmãos. A gente já estava em outro planeta, muito mais evoluído, em um planeta feliz, e não em um planeta de sofrimento. Continuando, Kardec diz assim. E veja, eles também tentam nos atacar nas nossas mais caras afeições. Às vezes, dentro de casa, do nada acontece briga, desavença, confusão. Do nada. Quando a gente vai parar, diz, como foi que começou esse negócio mesmo? Nada. A gente nem sabe. São eles que estão lá. Provocando. Criando uma situação para haver desavença e confusão. Porque eles também sabem que aquelas pessoas que estão ali naquele núcleo familiar são pessoas que uns se comprometeram com os outros. Então, é um prato cheio para eles. Até porque nós somos vigilantes. A gente não costuma vigiar.
né? A gente não vigia nossos pensamentos, a gente não vigia nossos sentimentos. A gente não vigia. Então é um prato cheio para eles. Eles estão desencarnados, eles estão a vantagem deles é maior do que a nossa, né? Então, quando eles não conseguem nos atacar diretamente, indiretamente eles pegam alguém ali e começam um probleminha. De probleminha em probleminha, é uma confusão enorme. Continuando, Kardec explica. É preciso ver nesse fato a causa, olha o que ele diz, a causa da maioria dos casos de obsessões, daquelas, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como subjugação e possessão. Então, vamos parar aqui para a gente poder explicar. Esse tipo de situação, né, que acontece porque a gente não se reconcilia uns com os outros, que acontece porque nós temos inimigos, tanto no plano material como no plano espiritual, o que acontece? Se a gente for perceber, em algumas pessoas, ou em grande parte das pessoas, nós vamos ver pessoas perturbadas, desequilibradas. Muita gente que hoje toma remédio controlado porque acha que está doente, né? Outras pessoas que são andarilhos nas ruas, que não têm moradia, que não têm para onde ir, que saem de casa, são governados pelos espíritos. Esses espíritos obsessores, que nós não nos reconciliamos. Ele chega ao ponto de nos governar, de nos dirigir com seu ódio implacável e perseguidor. Então a gente precisa compreender essas verdades espirituais, porque nós estamos à mercê desses espíritos. Eles fazem o que querem com a gente. Então a gente precisa ser vigilante. A gente precisa orar e vigiar. Vigiar em quê, Tassiana? Nos ensinamentos de Jesus. O que Jesus ensina é para ser vivido. Não era para ser dito somente. É para ser vivido. E a gente não vive. Quem daqui vive perdão? Não vive. A grande verdade é essa. A gente não consegue perdoar, é muito difícil. O orgulho ainda é muito grande. Né? Então, por isso que Kardec começa com um antídoto, é o perdão. Então, a gente tem que pedir perdão a esses espíritos que estão nos perseguindo no mundo espiritual. Porque hoje nós somos vítimas deles. Mas ontem, no passado, em outras vidas, em outras existências, a não ser que a gente não acredite nisso. Em outras vidas, em outras existências, nós provocamos algo neles. Nós fomos os algozes. Então, hoje, eles querem só uma prestação de contas. Só isso. Eu estou aqui esperando você. Aí, imagina vocês, a gente desencarna. Você desencarnou. Não se reconciliou com esse adversário. O que você acha que vai acontecer com você? Ele vai estar lá na porta, do lado do seu caixão. O seu corpo está lá no seu caixão, você sai do corpo, ele vai estar lá, esperando. Ah, agora é aqui, eu e você. Olha só. Então a gente precisa se reconciliar, por isso que Jesus disse o mais rápido possível, enquanto a gente está aqui encarnado. Se reconciliar com quem está encarnado na nossa família, no trabalho, aonde a gente esteja, e também com esses irmãos desencarnados. Né? Então, veja, é um papel difícil, é muito difícil. Continuando, Kardec diz, o obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas. Hoje, como eu disse, nós somos vítimas porque eles estão nos perseguindo. São vítimas de uma vingança anterior
a qual provavelmente deram lugar à sua conduta. Então, eu, em tempos passados, provoquei com meu modo de agir uma pessoa que virou meu inimigo. Hoje eu sou vítima, mas ontem eu prejudiquei. Então, meus irmãos, é simples. Não existe vítimas. Não existe coitadinhos. Nós não somos vítimas de nada nem de ninguém. Nós não somos coitadinhos de nada nem de ninguém. Nós prejudicamos muito. E hoje nós temos uma grande oportunidade de reparar, de corrigir esses erros, esses equívocos. Seja com quem está na nossa família, encarnado, com os nossos amigos, com o vizinho, sejam com os nossos irmãos desencarnados, que eles estão lá e eles sofrem. Porque quando a gente está no mundo espiritual, com ódio, com rancor, com ressentimento, o sofrimento é terrível. Tem espíritos que se encontram no mundo espiritual há 100 anos, 200 anos, perseguindo aquele que prejudicou ele, que somos nós. Então isso é muito sério. É muito grave. Por isso que nós estamos vendo o mundo do jeito que está. Por isso que nós estamos vendo essas obsessões dentro de casa. Desarmonia dentro de casa. Desarmonia no trabalho. Isso é muito grave. Ou a gente para, dá um stop e passa a refletir a nossa vida mais profundamente, ou eu não sei o que será de nós. Porque é a última oportunidade. É o último momento que nós estamos tendo. A gente precisa acelerar. A gente precisa correr para resgatar o tempo perdido. Porque durante todo esse processo de ir e vir, encarna, desencarna. Encarna, desencarna. A gente só fez passear. O planeta Terra é lindo. Aí a gente só quer se divertir, brincar, passear, comer, beber. Né? A gente vive para o corpo. E a alma? Qual é o alimento da alma? O alimento do espírito. Continuando para a gente fechar, Kardec diz assim: importa, pois, do ponto de vista de sua tranquilidade futura, veja, ele está nos aconselhando agora. É importante que, para a sua tranquilidade futura, futura é, depois que você desencarnar, que você deixar esse corpinho, para você ter paz no mundo espiritual e ir para um bom lugar, ele diz: importa, pois, do ponto de vista de sua tranquilidade futura, reparar o mais depressa possível os erros que cometeu contra o próximo. Que você cometeu contra o próximo, contra o seu irmão. Todo motivo de dissensões, de brigas e toda causa fundada de rancor, ressentimento, remorso, raiva. Então, o que é importante a gente fazer nessa nossa vida? O que é importante você fazer nessa encarnação? O que é? É se reconciliar. É fazer as pazes com essas pessoas que você prejudicou. O mais rápido possível. Aí ele diz: quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com os adversários, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias. Não é só para a gente apaziguar aquela discórdia, aquela briga, aquela dissensão naquele momento, durante a existência atual. Mas evitar que elas se perpetuem em existências futuras. O mais grave é isso. Porque a gente vai desencarnar e essas brigas e esses ódios e esse rancor e esse ressentimento vai continuar. Por quê, Tassiana? Ora, eu não desencarnei? Eu não deixei esse corpo? Você acha que você vai mudar?
porque você deixou o corpo? Você é o mesmo. Você é a mesma pessoa. Tudo que você conquistou, tudo que você fez, tudo que você sente, tudo que você pensa, quando você desencarnar, você vai levar. Ninguém vira santo porque morreu, não. Ninguém muda de personalidade porque tirou o corpo, não. É o mesmo. É tão mesmo que quando ele quer se fazer presente para alguém, que é algum médium que vê, que tem esse dom, fica do mesmo jeitinho, com o mesmo corpo. Não consegue se desvencilhar. Então, nós somos os mesmos. Ou aqui, encarnado, ou lá no mundo espiritual, nós somos os mesmos. E as discórdias que nós conquistamos são as mesmas. As mesmas. Para que a gente possa ser diferente, a gente precisa perdoar. Por isso que está lá no início. Perdoe. Então, para terminar, ele diz: não saireis, Jesus disse, não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houverdes pago até o último centavo, quer dizer, satisfeito completamente com a justiça de Deus. Ou seja, é muito simples isso aqui. Essas palavras todinhas difíceis é assim. Deixa eu traduzir para vocês. É assim. A gente só vai sair daqui da terra. Tá bom aqui na terra para vocês? O sofrimento tá bom? Ou vocês estão querendo mais um pouquinho? Hein? A gente só vai sair daqui da terra? A gente só vai parar de sofrer e ir para o mundo melhor? Quando a gente pagar até o último centavo. 1 centavo. Enquanto a gente não pagar 1 centavo, o que a gente deve, a lei de Deus, não é uns aos outros, não. É a lei de Deus. A gente não vai sair da terra. A gente não vai deixar de reencarnar da terra. Simples assim. Nesse planeta inferior. Então, o que a gente precisa fazer? A cada existência, a gente precisa quitar uma dívida. Aí a gente já rasgou uma promissória. Aquelas promissórias de banco que a gente rasga, que tem, ai meu Deus, paguei essa dívida, aí rasga. Em outra existência, a gente paga outra dívida. De centavo em centavo, de dívida em dívida, nós vamos evoluindo. Nós vamos crescendo espiritualmente. E a gente só evolui e só sai daqui quando a gente quitar até o último centavo a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus se apresenta na nossa vida dessa forma. Ah, mas porque Tassiana hoje está espírita, está fazendo palestra. Mas se Tassiana não tiver utilizando o que ela está vivendo, o que ela está falando e o que ela está pregando para a vida dela, não vai adiantar nada. Meu perseguidor vai estar lá. Falasse tanto. Fizesse tanta coisa bonita, né? Como é que está o teu pensamento? E o teu sentimento? Tu perdoasse aquela pessoa que falou mais alto para você? Tu perdoasse aquela pessoa que fez tal coisa com você? Não. Então você continua a mesma. Você continua a mesma. Não adiantou de nada. Então é isso, meus irmãos. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa existência, é aprender a poder se reconciliar. Se reconciliar com essas pessoas que nós achamos que são nossos adversários e que, na verdade, são os nossos irmãos. Né? Porque todos nós somos filhos de Deus. E Deus ama a todos. Mas a justiça dele é implacável. Se a gente não resgatar, se a gente não pagar tudo que a gente deve à lei de Deus, nós não vamos ser felizes. Não vamos. A grande verdade é essa. Né? A gente precisa falar, a gente precisa dizer, é urgente. Ou eu vivo o que Jesus me ensinou na minha vida,
ou não vai adiantar o que eu estou fazendo. Não vai. Né? Então, aquela pessoa que você tem dentro de casa, a mais difícil, vem alguém aí na cabeça de vocês? Não tem? Às vezes é a esposa, né? Às vezes é o marido, às vezes é um filho difícil, né? Aquela pessoa que você tem dentro de casa, a mais difícil, é essa que mais você deve amar. É essa que mais você deve se aproximar. É essa que mais você deve perdoar. Ele faz com você, perdoe. Por isso que Jesus diz, perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, infinitas vezes. Ele faz algo com você, perdoe. Porque não é bom para ele, é bom para você. Perdoar é bom para quem perdoa e não para quem recebe o perdão. Por que perdoar é bom para quem perdoa? Porque alivia. Gente, vocês já tiveram uma experiência de perdoar alguém? Parece que sai um peso das costas, de dentro. É muito bom quando a gente consegue perdoar. É difícil, mas é bom. Então, essa pessoa mais difícil, perdoe. Se reconcilie. Olhe para você no espelho. Você se acha imperfeito, você se acha duro, você se acha cruel, você se acha tanta coisa. Se perdoe. Porque você se perdoando em primeiro lugar, você vai sentir o gostinho do que é o perdão em você mesmo. E aí fica mais fácil perdoar o próximo. Então, por isso que Jesus nos advertiu. Se reconcilie. Perdoe o mais rápido possível enquanto você está nesse trajeto aí, enquanto você está encarnado. Para que sua vida, sua felicidade não se complique mais. Então, quando Jesus veio até nós, ele não veio passear, ele não veio só falar. Ele viveu tudo isso. Né? Ele viveu na pele. Sofrer mais do que Jesus sofreu, nós não sofremos. Jesus foi crucificado. E qual é a nossa cruz? Qual é a nossa cruz que nós carregamos? É o nosso orgulho? É o nosso egoísmo? É isso que a gente precisa vencer. É a nossa vaidade? São todos esses sentimentos inferiores. Essa é a nossa cruz. É muito diferente da cruz de Jesus, porque Jesus não tinha nada disso. E foi crucificado. Então, ele veio mostrar que a cruz é assim mesmo, a cruz é pesada. A cruz é pesada. Mas se a gente consegue viver o que ele ensinou, se a gente consegue perdoar, a cruz fica mais leve. A cruz fica mais leve. Então, meus irmãos, a lição de hoje foi essa. Vamos se reconciliar com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor, os mais próximos. Quem está na nossa família, quem está no nosso trabalho, quem está ao nosso redor, o nosso vizinho, seja quem for, porque nós somos irmãos. E dessa forma nós estamos, de pouquinho em pouquinho, quitando os nossos débitos, as nossas dívidas com a justiça divina. Então, que Deus nos abençoe, muita paz. Espero que vocês tenham compreendido a missão, a lição de hoje. Que vocês tenham incorporado assim e que sintam vontade de viver o que vocês aprenderam na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, muita paz. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, esse irmão maravilhoso, esse irmão que tanto nos ama, que está ao nosso lado, nos ensinando, nos ajudando, nos impulsionando, para que a gente possa realmente evoluir, para que a gente possa realmente crescer com Ele ao nosso lado, com Ele consolando as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Ele, a Jesus, o nosso Mestre. E nesse momento de prece, de oração, vamos agradecer. Senhor Jesus, muito obrigada por essa grande oportunidade da noite de hoje, Senhor. Que nós possamos sair daqui com os nossos corações leves,
que nós possamos sair daqui com os nossos corações aliviados de tanto peso, de tanta dor, de tanto sofrimento. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua tarefa, no teu serviço, de estarmos servindo ao teu evangelho. Amado Jesus, que o Senhor possa sempre abençoar a nossa vida, a vida da nossa família, todas as pessoas que estão ao nosso redor e aquelas pessoas mais sofredoras, mais doloridas e mais sofridas, e que na noite de hoje os bons espíritos, os seus trabalhadores, esses irmãos incansáveis no bem, possam nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós gostaríamos de agradecer, né, a vinda de Tarciana, que veio trazer essa bela reflexão para nós, né? E assim nos fortalecer. É uma lição no qual faz parte, acredito que a vida inteira de uma existência, como você falou. A cada existência, a gente trabalhar em nós uma imperfeição. E assim, buscando nos conciliar, né, com os nossos adversários. Então, que a gente possa sair daqui mais fortalecidos, diante das adversidades, né, e com os nossos adversários. Que a gente tenha mais amor e essa caridade, porque quando a gente perdoa, também é caridade. Caridade com os outros e principalmente caridade para conosco. Bom, semana que vem, meus irmãos, teremos o nosso querido João Neto, né, da Casa Espírita Joana d'Arc de Gravatá. Ele também é psicólogo e vai tratar do tema A Psicologia do Perdão ensinada por Jesus. Mais uma vez, Tarciana, nossos agradecimentos, que você possa retornar ao seu lar na santa paz. Aos irmãos que irão ficar para o passe, permaneçam em prece, elevando seus pensamentos ao Pai. E assim a gente pede também à equipe que nos prepara, que nos assiste, que nos oriente, que nos fazem instrumento para que o trabalho possa acontecer. Muita paz a todos, tenhamos toda uma semana de paz. E reflexão, né? Saiam daqui nessa reflexão de sermos pessoas melhores através do perdão. Tá? Muita paz e que Jesus os abençoe.